Obrigado, presidente. Boa tarde, inclusive, excelentíssimo presidente desse tribunal, dessa corte, desembargador Manuel. Boa tarde, excelentíssimos senhores desembargadores também dessa corte, procurador Marcos Felipe. Quero já registrar de antemão toda a minha solidariedade e sentimentos à pessoa do desembargador André Clemente, sua família e amigos, pela notícia dada aqui agora. Dizer, excelentíssimos desembargadores, que para nós também é uma honra fazer presente aqui nessa corte, nessa tribuna, o Tribunal de Contas, que tem sido muito diligente na sua tarefa, na sua função, tem ajudado e muito a população do Distrito Federal também no controle social, na aplicação correta dos recursos públicos para o desenvolvimento social, econômico, sustentável da nossa capital. Então, para nós é um motivo de orgulho e a gente vem aqui, senhor presidente, nobre relator, sustentar a tese, inclusive apresentada pelo procurador do Ministério Público de Contas, das irregularidades que hoje a Secretaria de Educação comete na contratação de professores temporários na rede, violando alguns dispositivos importantes da legislação brasileira e da própria legislação do Distrito Federal. Digo, o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, que estabelece o concurso público como meio para o provimento dos cargos públicos, o artigo também 37, inciso 9º da própria Constituição Federal, que só permite a contratação temporária para casos de excepcional interesse público, a Lei Orgânica do Distrito Federal, no seu artigo 19, incisos 2 e 8, que prevê a necessidade de concurso público para a contratação permanente, e a Lei 4.266 de 2008, que regula a contratação de professores temporários do Distrito Federal, limitando-a a hipóteses específicas como afastamento por licença ou falta de candidatos aprovados em concurso público. E isso é importante dizer, porque hoje os dados do próprio Portal da Transparência apresenta que hoje nós temos no Distrito Federal 11.575 cargos vagos da carreira magistério na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Isso representa mais de 30% dos cargos totais da carreira magistério na Secretaria de Educação e agora recentemente anunciado em publicações oficiais da própria Secretaria de Educação para o início do ano letivo, que iniciou nesse dia 10 de fevereiro, a contratação de mais de 15 mil professores, contratos temporários, para poder iniciar o ano letivo, que eles têm dito e chamado de carência zero. Na verdade, a carência é de 15 mil. Porque se tem contratados 15 mil professores temporários, são 15 mil carências de professores efetivos. Na verdade, os números do Portal da Transparência, esses 11.575. Isso é importante dizer, e eu queria trazer um outro dispositivo constitucional importante, o artigo 227, que estabelece, na única passagem do texto constitucional, que criança e adolescente deve ser tratada como absoluta prioridade pelo Estado na garantia de diversos direitos, inclusive o direito à educação. E toda vez que a gente fala do debate do professor temporário, o procurador apresentou muito bem, o problema do professor temporário não é de caráter individual da sua competência ou da sua necessidade. De fato, hoje ele cumpre um papel fundamental. É quase a metade dos professores que estão em regência de classe hoje na nossa rede são oriundos de contratação temporária. O problema é estrutural. Desde condições de trabalho, que são inferiores às condições de trabalho dos profissionais concursados, efetivos, por condições salariais menores, por direitos, inclusive, que não estão previstos para esses profissionais, mas também de próprio planejamento pedagógico das escolas. O princípio básico de planejamento, de inserção na comunidade escolar, da lei da gestão democrática, a lei 4751, que inclusive estabelece essa relação de participação da comunidade escolar com o corpo docente, com estudantes, os responsáveis, necessita, obviamente, a presença e a integração desses profissionais naquele ambiente, naquela comunidade, o que uma contratação temporária não permite, já que coloca de maneira muito frágil o seu vínculo com a escola e a sua lotação naquela unidade escolar, naquela regional de ensino, naquela cidade, naquela comunidade
de que está sendo inserido esses professores. Um segundo elemento pedagógico também fundamental de prejuízo, né, ao caráter pedagógico, à excelência, ao desenvolvimento da aprendizagem nas nossas escolas públicas, se diz hoje um problema que nós estamos vivenciando na Secretaria de Educação, que é a diminuição e o corte dos atendimentos especializados. Porque o contrato temporário, historicamente, e os números são alarmantes, e eu trago aqui, em 2014, nós tínhamos 6.131 contratos temporários na rede pública. 2024, 18.125. 2025 a gente iniciou agora com é preciso consolidar esses números, mas em torno de 15, 16 mil. Então, é uma ampliação em 10 anos de 3 vezes o número de professores temporários dentro da rede e uma diminuição sistemática dos efetivos, de 29.200 professores efetivos em 2014 para 23.055 em 2024. Essa curva também tem um impacto nos atendimentos especializados dentro da rede. Eu digo, por exemplo, salas de recurso, o atendimento de educação especial para os estudantes com deficiência, por exemplo, que exigem, inclusive, mais professores nesse atendimento. E hoje nós temos visto na Secretaria de Educação fechar um conjunto desses atendimentos. Tem fechado salas de recurso, tem acabado com projetos, porque nós não temos mais base suficiente no banco de dados e no banco de reservas, seja de contratação de temporários para suprir demandas pontuais específicas, já que eles todos entram no início do ano letivo para garantir o professor dentro da sala de aula do ensino regular, o fechamento e a diminuição também desses serviços que são fundamentais para o bom desempenho da educação. Nós temos observado e visto o aumento dos estudantes com deficiência, laudados dentro das escolas, que necessitam também de atenção especializada e é preciso profissionais formados, bem remunerados para esse atendimento. Afinal de contas, não são os estudantes que atrapalham o bom funcionamento do ambiente escolar. O que tem atrapalhado é uma falta de planejamento por parte do Poder Executivo para garantir a estrutura necessária e os profissionais necessários dentro da rede. Então, nós gostaríamos de, defendendo essa tese e a próprias, hoje, precedentes e paradigmas do próprio Supremo Tribunal Federal, sustentar a ilegalidade atual, já que hoje, inclusive, nós temos no Distrito Federal um concurso público vigente, com banco aprovados para a nomeação. São cerca hoje de 5 mil professores e professoras que esperam num concurso que está em vigência, que podem ser nomeados de imediato, e temos, para esse ano de 2025, a aprovação do orçamento. Na LDO de 2025, a Câmara Legislativa aprovou para a contratação de professores 8.517 nomeações, que está aprovada no orçamento, como também verificamos no recente relatório apresentado pela Secretaria de Economia, que também há margem fiscal para fazer essas nomeações, já que o relatório do último quadrimestre de 2024 mostrou que nós estamos hoje com 35,2% do coeficiente de relação das despesas com o pessoal, comparado com a receita corrente líquida do Distrito Federal. Ou seja, a margem fiscal para fazer, tem orçamento disponível, tem necessidade e tem implicação legal do não cumprimento, já que a lei e a jurisprudência demonstram que, havendo orçamento, havendo concurso público e candidato aprovado no concurso público, não se pode preencher essas vagas com professores de contratação temporária. E esse é o pedido também que a gente faz a essa corte, que determine de fato a apresentação imediata de um calendário de nomeações, tendo em vista que as questões orçamentárias e fiscais, no nosso ponto de vista, elas estão hoje de maneira muito, com trabalho muito coletivo, inclusive do Poder Legislativo, inclusive dessa Corte, estão resolvidas e estão sanadas. E eu quero só fazer um registro importante, inclusive de outros processos que também vão tramitar aqui nessa casa, que obviamente tem impacto com isso e dialogam com esse momento, porque em 2023, por exemplo, e da falta de planejamento do governo do Distrito Federal, a LDO previa a nomeação de 6.200 professores. E a Secretaria de Educação nomeou apenas 776. Na LDO de 2024, tinha a previsão inicial de 630, que foi sendo alterada ao longo do ano, que permitiu uma nomeação de fato expressiva.
de 3.204 professores, mas diante do quadro e do número que é apresentado aqui, completamente insuficiente da realidade e não, de maneira nenhuma, supre a necessidade e o cumprimento da legalidade. Então, esse avanço no orçamento de 2025 é preciso que se transforme de fato, já que a gente, quando olha para trás, não necessariamente a previsão orçamentária para nomeações tem sido feito e acompanhado pelo Poder Executivo como ato de nomeação específica, por isso também reforçamos a importância. E quero, por fim, nos 5 minutos que me resta, fazer o debate da necessária agenda de retomada do financiamento da educação pública na capital do país. Hoje nós discutimos e Vossas Excelências também acompanharam muito de perto. Aqui eu parabenizo o esforço também de cada um e cada uma nessa corte para a gente defender o Distrito Federal no ano passado. Foram importantes conversas sobre a questão do Fundo Constitucional, que a gente sabe que é fundamental para sustentar a nossa capital da República. E quando a gente compara os gastos e as despesas com educação com o orçamento geral do Distrito Federal, contando o Fundo Constitucional, a gente também se preocupa com uma crescente diminuição nos últimos anos. Em 2019, as despesas em educação comparadas relativas ao orçamento total, contando o Fundo Constitucional, foram de 22,4%. Em 2024, reduziu para 19,1%. Significa que nos últimos 5 anos, 6 anos desse atual governo, nós tivemos uma diminuição no orçamento da educação percentual, comparado ao orçamento total, de 4% daquilo que se investia, de 22% no total para 19%. Esse, na verdade, não é 4%, né? Se fazer a conta proporcional, dá quase 20% de diminuição do orçamento da educação quando se representa no orçamento geral do Distrito Federal. Isso tem impacto. Tem impacto nas salas superlotadas, numa necessidade, inclusive, que tem aumentado, para além desse número que eu citei de 11.575 cargos vagos, de ampliação desses cargos vagos, já que também a demanda pelo atendimento educacional tem crescido na nossa cidade. Os últimos dados da Secretaria de Educação mostram que esse ano são 470 mil matrículas na rede pública, número que tem aumentado a cada ano. E quando a gente fala, nobres desembargadores, de 470 mil estudantes matriculados na rede pública, nós estamos falando de uma população de 3 milhões de reais, que hoje as escolas públicas do Distrito Federal dialogam diretamente com 1/6 da população todos os dias. Se a gente fizer uma conta simples de multiplicar por 3 o tamanho das famílias, na média, nós estamos falando de 1,5 milhão de pessoas. Ou seja, nossas escolas, todos os dias, elas dialogam diretamente ou indiretamente com metade da população do Distrito Federal e é por isso a nossa defesa por mais investimentos. E, inclusive, aqui termino com um novo alerta. Quando a gente compara o investimento mínimo em educação no Distrito Federal, é um outro dado e número que nos assusta. Em 2011, nós atingimos a meta de 30,27% do orçamento em educação, quando a gente fala de orçamento próprio para cumprir os 25% que a Constituição determina. Isso significou, em 2011, R$1 bilhão em educação investidos acima do mínimo constitucional. Em 2024, inclusive julgado por essa corte, esse número chegou a 25,08%. Em 2023, desculpa, que foi julgado, 25,08%. O que significou apenas R$4 milhões acima do mínimo constitucional. Para o ano de 2025, o orçamento aprovado tem um superávit em relação ao mínimo constitucional de R$176 milhões. Só que com uma novidade. O governo do Distrito Federal, pela primeira vez, colocou no orçamento o passe livre estudantil dentro das despesas educacionais. O que, na nossa opinião, tem problemas e questionamentos legais que deverão ser feitos, já que a própria legislação do Distrito Federal determina que toda a gratuidade do sistema de transporte tem que ser pagas com recursos do próprio sistema, ou da passagem, da tarifa usuário, ou da tarifa técnica, e não podem ser contabilizadas como despesas educacionais. E essa é a primeira vez que se faz isso na história do Distrito Federal. Por que eu trago esse alerta? Porque temos R$176 milhões de superávit, e o passe livre custa R$300 milhões. Se retirarmos o passe livre das despesas educacionais, ao invés de superávit, para o ano de 2025, nós estamos iniciando com um déficit de R$124
4 milhões de reais. E faço esse registro aqui também como um alerta, porque as nomeações necessárias e para respeitar inclusive a própria legislação e a legalidade, obviamente precisa de um entendimento e de um olhar mais atento, prioritário para a educação pública da nossa cidade. Então, agradeço esse espaço, coloco mais uma vez a Câmara Legislativa, a Comissão de Educação da Câmara Legislativa à inteira disposição dessa corte para apresentar os dados, os estudos que também a nossa equipe técnica na Câmara tem desempenhado com bastante perfeição, eu vou dizer assim, bastante competência nesse processo, subsidiando aqui o nosso trabalho e insistir nessa tese da ilegalidade, já que o dispositivo central de que, não havendo concursados aprovados no concurso público, não se poderia estar fazendo essas contratações temporárias. Hoje está vigente um concurso público que tem cerca de 5.000 professores e professoras aprovadas, ainda esperando a nomeação. Obrigado, mais uma vez, boa tarde e um excelente trabalho para Vossas Excelências. Agradeço, deputado Gabriel.